Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados e os representantes da Agróbio e agradecer o enquadramento que nos fizeram. E gostava de centrar a nossa conversa na parte da resolução da Assembleia da República e na agricultura regenerativa, até porque algumas questões que falaram são transversais à agricultura e não específicas da agricultura biológica. Quando falamos de agricultura biológica, podemos ter uma discussão em vários planos. Podemos falar de produtividade, da rentabilidade, dos custos da certificação, da burocracia e até da adequação dos apoios. Mas há uma coisa que nenhum destes debates lhe retira, é que sabemos que existe um regime jurídico, sabemos que há períodos de conversão, sabemos que há fatores de produção autorizados e proibidos, controle e certificação que referiu, ou seja, sabemos o que é. Também sabemos o que é a produção integrada. O que ainda não sabemos, como refere, é o que é a agricultura regenerativa. Dizem-nos que pretende melhorar a saúde do solo, aumentar a matéria orgânica, conservar a água, promover a biodiversidade, para além de outras coisas bastante salutares. E confesso-vos que sou bastante cético, não porque as finalidades em si sejam erradas, mas porque correspondem no essencial àquilo que o agricultor responsável sempre procurou fazer. Aliás, quem destrói o solo da sua exploração poderá produzir durante algum tempo, mas não continuará a ser agricultor durante muito mais. Aliás, se olharmos para o projeto de resolução que dá origem a esta resolução da Assembleia da República, ao projeto do LIVRE, reconhecem que muitas destas práticas pertencem a correntes já conhecidas da agricultura biológica, a agricultura de conservação, passando pela agroecologia. Se assim é, custa-me um pouco perceber o que existe de verdadeiro novo que justifique uma designação autónoma e, sobretudo, uma categoria nova de financiamento público. Porque chegamos aqui a uma questão que acaba por ser decisiva, é o Estado vai pagar práticas ou vai pagar resultados? Porque são duas coisas bastante distintas. Se vai pagar práticas, está, no fundo, a financiar técnicas conhecidas com um nome novo, várias já abrangidas pelos métodos que já falámos. Se vai pagar resultados, então entramos num campo bastante mais complexo, porque ainda ninguém nos explicou como é que se vai comprovar que um solo está efetivamente a regenerar, durante quanto tempo é que ele deve ser avaliado e como se distingue o efeito da prática financiada dos efeitos dos outros elementos, como a chuva, a seca ou a própria natureza do solo. Por isso, mesmo olhando para o projeto do LIVRE, os números que acompanham este entusiasmo também merecem uma leitura bastante atenta, porque o projeto do LIVRE refere, por um lado, uma redução média de apenas 2% no rendimento e, por outro, um aumento médio da produtividade de 33%. Seria interessante perceber o que está a ser comparado e se falamos de resultados independentes reproduzíveis ou apenas de estudos em explorações pioneiras e piloto, acompanhadas por quem está a promover o próprio modelo. E há ainda uma questão de justiça, que é um agricultor que durante 30 anos ou durante gerações conservou o solo, manteve matéria orgânica, terá uma evolução estatística mais modesta. Ou seja, o vizinho que parte de um solo degradado e que nunca ligou meio à terra apresentará melhorias muito mais expressivas. Ou seja, como é que garantimos também esta justiça? Se remunerarmos apenas a evolução, premiamos quem parte de uma situação pior. Se penalizarmos penalizamos quem sempre fez bem, sem novo rótulo e provavelmente sem apoio específico. E há ainda uma outra questão que eu acho que seria interessante os senhores ouvir a vossa opinião, se bem que poderão não o querer fazer, que é: as grandes empresas agroquímicas e agroalimentares apresentam hoje a agricultura regenerativa como sendo o futuro. E eu não posso deixar de pensar numa questão económica evidente que está subjacente a este entusiasmo, que é: este novo conceito é suficientemente amplo para acomodar produtos fitofarmacêuticos e, em paralelo, todo um novo mercado que surge assente nos dados das explorações, nas certificações ambientais e nos créditos de carbono. Ou seja, abre-se aqui um mercado para alguém beneficiar dele. Estou a dizer, pode ser bom. Sou cético, como disse. Corremos, por isso, o risco de criar um biológico sem as obrigações do biológico. Uma agricultura que tem, sem dúvida, uma narrativa ambiental forte, que está na moda, mas sem as limitações, os custos e as exigências a que estão sujeitos os produtores que os senhores representam. Esta nova categoria, e também referiu isso, irá disputar o mesmo consumidor, enfraquecendo a diferenciação comercial do biológico e, para além disso, o mesmo envelope financeiro de onde saem os apoios à conversão e à manutenção. Por isso, deixava-vos 3 perguntas
muito diretas e muito simples, que é: consideram que a agricultura regenerativa deveria ser juridicamente definida e certificada com critérios públicos, mensuráveis e auditáveis antes de receber qualquer cêntimo de dinheiro público? Consideram também que uma exploração pode ser qualificada como regenerativa utilizando herbicidas e fertilizantes de síntese? Porque se pode, o que distingue da produção integrada. Se não pode, o que distingue da agricultura biológica. E, por fim, que garantias consideram indispensáveis para que este novo rótulo não desvie, fragmente ou dilua os apoios que já existem para a agricultura e para as práticas perfeitamente definidas? Porque considero que antes de financiarmos qualquer nova agricultura, e digo isto entre aspas, convinha sabermos que agricultura é que nós estamos a falar. E era isto que vos deixava. Muito obrigado.